Irmãos, como é bom estarmos reunidos mais uma vez, né? Dessa vez na parte da noite. De manhã nós tivemos aqui um culto extraordinário, um momento muito bom, uma escola bíblica maravilhosa, onde estivemos falando do Dia da Mulher. O pastor Timóteo esteve aqui conosco pela manhã e nós fizemos também ao final, depois da pregação dele, especialmente para as mulheres, nós fizemos uma homenagem muito bonita aqui para as irmãs e também para a Eliane, né? Como essa semana foi o dia da esposa do pastor. Então nós estivemos aqui pela manhã honrando a vida de cada uma delas. E como os irmãos já viram aí como foi divulgado, hoje à noite nós iniciamos uma nova série de sermões aqui no culto da noite, amém? Então esses sermões vão ser continuados nos cultos da noite, nos próximos 2 cultos, completando 3 mensagens. E o nosso tema é nada, pouco, muito e infinitamente mais. O nosso primeiro dia, que é hoje, nós trabalharemos o tema a partir do nada. Semana que vem, do pouco ao muito, e no último domingo, a infinitamente mais. Esse é o tema que nós vamos trabalhar, e esse tema não surgiu de maneira aleatória ou simplesmente porque nós queremos. Foi um momento muito especial, principalmente para a minha vida, ali no seminário, e nós preparamos também uma defesa teológica para explicar aos irmãos o porquê, né, nós temos esse tema que será aqui trabalhado. E antes de começar o nosso tema de hoje, eu quero ler com os irmãos a defesa teológica, que defende o porquê nós devemos aprender esse tema e aprofundar mais ainda na palavra de Deus. Assim está escrito na nossa defesa teológica, que já está aí nos grupos. Servimos ao Deus soberano e do impossível, mas a verdadeira prova da nossa fé reside em nossa capacidade de confiar nele, apesar de todas as circunstâncias. Esta série convida a igreja a uma jornada de fé através de 4 estágios da nossa dependência de Deus. Quando estamos em situações onde nos falta todas as alternativas e percebemos que não temos nada, somos chamados a confiar no Deus de Romanos 4,17, o Criador que chama à existência as coisas que não existem. Nos tempos de escassez, quando percebemos que temos pouco, somos tentados a declarar o fim. Contudo, a Escritura nos mostra que o pouco nas mãos de Deus é a matéria-prima perfeita para a sua provisão, quebrando nossa autossuficiência e transformando esse pouco em muito, para que a glória seja exclusivamente dele. Por fim, é tempo de avaliar se a nossa confiança está limitada àquilo que os nossos olhos podem ver, ou se estamos verdadeiramente rendidos ao Deus que, segundo Efésios 3, verso 20, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A nossa segurança não está na quantidade de recursos que possuímos, mas na natureza imutável daquele a quem pertencemos. Amém? Então o propósito desse tema é que nós possamos aprender cada vez mais do nosso Senhor, para que possamos verdadeiramente confiar nele, apesar das circunstâncias. Porque a nossa dependência do Senhor não é somente quando temos nada, mas é também quando temos pouco. E ainda mais quando temos muito, nós continuamos confiando no Senhor. E quando Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, nós também confiamos e depositamos a nossa fé nele. Portanto, nós vamos iniciar hoje essa série de sermões. E o primeiro tópico de hoje é a partir do nada. O Deus que cria a partir do nada. Eu quero que os irmãos abram comigo as suas Bíblias. No Salmo de capítulo 33, nós vamos ler o verso 6, 7, 8 e 9. Versos 6 a 9. Amém? O texto está sendo projetado para os irmãos que quiserem acompanhar a versão igual à minha. Estou lendo na NVT, diz assim a partir do verso 6. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca, as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Verso 9, pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. Amém? Oremos então mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque a tua palavra, ó Pai, nos edifica, ó Pai, nos transforma a cada dia.
nos fazendo, ó Pai, cada vez mais semelhantes, ó Pai, ao Teu Filho Jesus. O nosso desejo, ó Pai, nessa noite é que o Senhor nos ensine, Pai, a depender cada vez mais do Deus que é o nosso Criador, Pai. Aquele que fez os céus e a terra e que chamou do nada, ó Pai, as coisas à existência. Ó Pai, em Ti nós confiamos, ó Pai, e depositamos a nossa esperança. Portanto, ó Pai, o nosso clamor é que o Senhor fortaleça a nossa fé, Pai. E que possamos, confiantes, ó Pai, cada vez mais, depender do Senhor e unicamente do Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho amado Jesus, é que nós cremos e toda a igreja diz, amém. Irmãos, a criação das coisas é algo muito interessante, porque nós humanos também criamos as coisas, a humanidade vive de criar as coisas. O homem começou com recursos escassos e ele foi cada vez mais desenvolvendo com as suas matérias-primas que a natureza que Deus fez nos dá, cada vez mais desenvolvendo recursos, tecnologias, e nós chegamos onde estamos. E a expectativa é que nós criemos ainda mais coisas, e as coisas sejam cada vez mais aprimoradas. De fato, o ser humano ele tem uma natureza de criação. Nós criamos as coisas constantemente. Isso é um fato. Nós criamos esse copo ao qual nós bebemos água. Nós criamos isso aqui que nós chamamos de tablet, que está aqui me auxiliando nesse sermão com todas as minhas notas e pontos e tópicos para que a gente possa observar. Nós extraímos da matéria-prima e fizemos o papel a qual nós anotamos as palavras do nosso Deus e hoje nós compartilhamos uns com os outros. De fato, o ser humano ele tem um poder criativo que é muito impressionante e impactante. Porém, há algo interessante na criação do ser humano. Nós não criamos as coisas a partir do nada, pelo contrário, nós necessitamos da matéria-prima. Nós precisamos ir à árvore e extrair os seus nutrientes, nós precisamos ir às rochas e minerá-las para se encontrar cada um dos minérios que compõem todas as nossas ferramentas. E assim nós vamos desenvolvendo as coisas a partir do que temos em nossas mãos. Nós vamos aprimorando e criando novas coisas. Porém, nós temos um Deus que não precisa de matéria-prima. Pelo contrário, a sua matéria-prima é o absoluto nada. Nós temos um Deus que no Gênesis capítulo 1 disse, haja luz. Meu irmão, não havia luz naquela época. Não havia nada. E algo mais curioso que sempre me deixa uma pulga atrás da orelha é que os luminares foram criados no quarto dia. Isso me deixa com uma pulga atrás da orelha, porque de onde vem essa luz que Deus cria logo no princípio? Se o sol não existia, o que iluminava o mundo? É algo a se pensar, mas nós não podemos limitar ao nosso vão pensamento como Deus cria as coisas, porque não existia nada, e Deus com a sua palavra, Ele traz as coisas à existência. Como nós lemos aqui, veja bem, o Senhor falou, declarou, e os céus foram criados, pelo sopro da tua boca as estrelas nasceram. Olha só que impactante o poder do nosso Deus. O nosso Deus tem o poder de com apenas a sua voz, com o sopro da tua boca, criar as coisas que não existem a partir do nada, do absoluto nada. Algo muito interessante que a ciência desenvolveu com o passar do tempo é a teoria que por muito tempo, por muitos de nós, foi dada como algo demoníaco, que foi a teoria do Big Bang. Alguns anos atrás, se falasse sobre a teoria do Big Bang no meio cristão, era coisa de expulsar alguns do nosso meio. Mas fato é que a teoria do Big Bang não é nada mais, nada menos do que a ciência dizendo, de fato, Deus existe. E o Deus bíblico. Para os irmãos que não conhecem, o Big Bang vai dizer o seguinte, o universo está em constante expansão, isso é um fato. Então, se nós voltarmos no tempo, o universo se reduz a um ponto absoluto de matéria, onde ele ocupava espaço, tempo e matéria, nesse pequeno ponto. E há algo que veio ali e mexeu nessa matéria totalmente densa e acumulada para que tudo se expandisse. A questão é, se ali estava condensada toda a matéria, tempo e espaço, quem foi dar o pontapé inicial precisa estar além da matéria, do tempo e do espaço. E qual é o Deus que está além da matéria e do tempo e do espaço, que as literaturas o descrevem? É o Deus da Bíblia. É o nosso Deus, o Deus a qual servimos. O Deus que de sua boca disse, haja luz e houve luz. O Deus que com a tua palavra criou os céus, a terra, os luminares. O Deus que com a tua voz é capaz de criar tudo.
a partir do nada. Portanto, nós podemos criar as coisas, mas nós precisamos da matéria-prima. Mas quando não há nada que pode ser feito, quando não há nada para se usar, é o momento que significa que Deus pode fazer tudo. Porque o nada é a matéria-prima de Deus para a criação de todas as coisas. Deus cria tudo do nada. Não precisa que exista nada. Apenas com a tua boca, com uma palavra, as coisas que não existem vêm à existência. Como diz Romanos capítulo 4. Portanto, esse é o Deus ao qual nós servimos. O Deus que cria todas as coisas, mesmo não tendo nada. Veja bem, um dos exemplos bíblicos lindos de Deus criando coisas a partir do nada. Lucas capítulo 5, versos 5 a 6. Lucas capítulo 5, versos 5 ao 6 diz assim: Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Isso Pedro se referindo à sua pescaria. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Então, desta vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Olha só a palavra de Pedro. Pedro e seus colegas estavam cansados, irmão. Pescaram a noite inteira. Trabalhar de dia, meus irmãos, já é cansativo. À noite, então, é mais ainda. Nós ficamos exaustos, cansados, sobrecarregados. Principalmente quando acontece como Pedro declarou aqui: Mestre, nós trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Nossas redes estão vazias, nós não temos um peixe sequer, não pegamos nada. Mas nós precisamos dar um passo de fé, confiando que Deus cria as coisas a partir do nada. Mesmo quando as circunstâncias mostram que não tem nada que se possa fazer. Jesus deu uma ordem: lancem a rede ao mar. Portanto, eles vão e lançam. Pedro confia. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Meus amados, nós precisamos confiar no nosso Deus quando Ele diz: faça. Quando Ele diz: ide. Veja os exemplos bíblicos dos homens que receberam uma ordem do Senhor. Moisés recebeu uma ordem do Senhor: vá falar com o faraó. Moisés disse: Senhor, eu não sei falar, eu não sou eloquente, eu tenho um problema em falar. Mas Deus diz: Moisés, quem disse que eu estou preocupado com a sua limitação? Eu envio seu irmão para falar por você. Jeremias, diante do Senhor, o Senhor diz a Jeremias: Jeremias, vai e pregue às nações, anuncie a minha palavra, você será profeta sobre as nações. A resposta de Jeremias: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não passo de uma criança. E Deus responde a Jeremias: Jeremias, não diga isso, não diga que não passa de uma criança, porque sou eu quem coloco as palavras na sua boca, sou eu quem te envio, portanto sou eu quem vou te proteger, e você irá profetizar às nações, e a minha obra será completa. Portanto, nós não devemos olhar para as limitações, olhar para o nada que nós temos, porque de fato às vezes não temos recurso algum, às vezes não temos nenhum tipo de capacitação para o trabalho, mas Deus é quem diz: vá. E quando Deus nos envia, Ele nos capacita. Mesmo não tendo nada, Ele é quem edifica e cria em nosso coração tudo aquilo que precisamos. Portanto, Deus, mesmo quando não temos nada, Ele cria em nós. Portanto, esse primeiro ponto, Deus cria a partir do nada. Agora eu quero seguir com os irmãos para o segundo ponto, que é o nada nos dias comuns. O nada nos dias comuns. Êxodo capítulo 16, verso 3. Êxodo capítulo 16, verso 3 vai dizer assim: se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se o povo. Lá nós sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Olha só a palavra do povo enquanto caminhava no deserto, depois de ser liberto do Egito, rumo à terra prometida. Olha só a murmuração do povo, que o povo dizia: Moisés, se você tivesse deixado a gente no Egito, pelo menos a gente tinha o que comer. Você trouxe a gente para esse deserto e nós não temos nada o que comer. Você nos trouxe aqui para morrer de fome. Nós não temos nada. Não temos nada. Mas aí, em meio ao nada, sempre vem a providência de Deus.
Moisés clama ao povo, clama a Deus. Deus diz que ouviu a palavra do povo, a murmuração do povo, o clamor do povo. E então Deus diz: Moisés, vai cair pão do céu, vai cair o maná, eu vou enviar comida para vocês. Deus podia fazer com que a terra do deserto simplesmente pudesse gerar frutos e árvores para que eles se alimentassem, mas não. Nós servimos a um Deus que é extraordinário. Ele faz as coisas para nos confundir. E até hoje a gente não sabe explicar como que pão caiu do céu. Mas fato é que caiu. E a partir do nada, no meio do deserto, Deus alimentou o seu povo com chuva de maná. Ah, meus amados, que coisa extraordinária. É um Deus que quando nós dizemos: Pai, não temos nada, precisamos do Senhor, Ele fala: muito bem, que chova seu alimento do céu, que caia do céu o seu alimento. Esse é o Deus a qual nós servimos. É um Deus que nos dias comuns, quando nós às vezes olhamos e dizemos: Deus, não temos pão no nosso lar, nos ajude, traga provisão, Pai. Eu estou vendo minha família passar fome. Pai, dia após dia eu estou naquele trabalho e a conta não fecha. Pai, não é que eu não tenho nada, está no negativo já. Pai, eu não tenho mais recursos para cuidar da minha família. Pai, Senhor, eu não tenho capacidade alguma para cumprir essa missão. Eu não sou letrado, não tenho ensino médio, não tenho faculdade, eu não tenho nada. Me ajuda, Senhor. Nos dias comuns nós estamos constantemente em situações que não temos nada. Isso acontece. No dia a dia, uma hora a adversidade vem. E quando está tudo bem, às vezes vem uma pandemia que bagunça tudo. E talvez muitos de nós falamos assim, durante aquele ano: Senhor, nós não temos nada. Nem nos reunir nós conseguimos. A gente não consegue fazer uma live, uma transmissão ao vivo. Senhor, nós não temos nada. Nossa igreja fechou as portas, fomos obrigados a fechar as portas. Pai, não temos nada. Mas não, nos dias comuns Deus também levanta situações que nós de fato ficamos com nada. Mas lembre-se sempre que mesmo nos dias comuns que Deus nos coloca, não se engane, às vezes o nada vem por providência divina, para que nós olhemos para o céu e dizemos: Pai, não temos nada, precisamos do Senhor. E Ele diz: vocês não têm nada, vocês têm a mim. Portanto, eu os capacito, eu os envio, eu mando a provisão, eu supro a necessidade do seu lar. Confie no Deus, que mesmo nos dias comuns está nos sustentando a vencer dia após dia, dia após dia. Cada dia que levantamos é Deus falando: viva mais um dia, viva mais um dia, viva mais um dia. Nos dias comuns pessoas morrem, nos dias comuns o luto vem. Lázaro, Marta e Maria passaram por um dia comum. Lázaro estava morto. O luto se tornou algo constante durante aqueles 4 dias. Os dias comuns agora eram dias de luta. Mas Deus diz: olha só, a morte pode até ser comum, mas eu sou a voz que chama a vida. Portanto, Lázaro, venha para fora. E Lázaro sai. E mesmo diante da morte, que é o nada absoluto para o ser humano, Deus declara a vida e cria a partir do nada. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nos dias comuns nos sustenta, mesmo quando não temos nada. Terceiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é o nada pessoal. O nada pessoal. Os Salmos capítulo 33 que nós lemos, nós vamos seguir a leitura agora a partir do verso 13. Nós vamos ler do 13 ao 22. E olha só que extraordinário que Deus nos diz quando nós estamos diante do nada pessoal de nossas vidas, que só nós sabemos quando não temos nada. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um, por isso entende tudo que fazem.
Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitórias. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Ah, meus amados, como é bom confiar nesse Deus. Irmãos, de fato, nós passamos por alguns momentos que só nós sabemos, que nós não temos nem coragem de compartilhar. Momentos de crise profundas, momentos de sofrimentos, de dores. De fato, em algum momento das nossas vidas, nós somos tentados a declarar: eu não tenho nada, não há nada a ser feito, não há nada que alguém possa fazer para me ajudar. É de fato o fim, o nada chegou. Voltaremos ao nada. Tem momentos que somos tentados a declarar isso, tentados. Cada um de nós provavelmente já passamos por um momento desse nas nossas vidas. Cada um de nós. Talvez o maior momento da minha família, onde nós fomos tentados a declarar o nada, foi quando meu pai estava prestes a passar por uma cirurgia para trocar a válvula mitral do coração, fazer 3 pontos à fenda. Uma situação que os médicos falaram: olha, eu não sei como você ainda está andando. Talvez nós fomos tentados ali a declarar: de fato, o nada chegou, não há nada que se possa fazer. Mas não, Deus levanta pessoas, Deus levanta recursos, Deus envia ao lugar certo, é Deus quem sustenta. E diante do nada, nós só precisamos lembrar que o Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. Do trono dele, ele observa todos os habitantes da terra, entenda, todos os habitantes da terra. E o mais impressionante, meus amados, é que ele formou o coração de cada um. É Deus quem conhece os nossos corações, porque ele formou cada detalhe, cada pedaço de carne, cada veia que passa pelos nossos corpos. Ele formou, ele quem chamou a vida, quando nós ainda nem pensávamos em existir. Portanto, eu convido a igreja a jamais declarar que nada pode ser feito. Porque se lembre, quando aos nossos olhos nada pode ser feito, é o tempo de Deus de fazer tudo. Porque no nada, meus amados, é o momento em que Deus nos surpreende com tudo. É o momento onde Deus mostra assim: você está declarando nada? Eu sou o teu Deus. Quem tem a mim tem vida eterna, quem tem a mim tem esperança. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos em quem? Em teu santo nome. É no nome de Deus quem nós confiamos. Perceba, aquele que criou os céus e a terra, quem chamou o universo inteiro com a sua voz, aquele que disse: haja luz antes mesmo do sol existir e houve luz, é esse Deus que nós servimos, meus amados. O que são as nossas dificuldades, o que são as nossas lutas, diante do Deus que chama o universo pelo poder da tua palavra? Ah, meus amados, por isso que é muito bom confiar no nosso Deus, por isso que é muito revigorante e esperançoso confiar no Deus das Escrituras, porque é um Deus tão poderoso, meus amados, que nem o nada pode pará-lo, que nem o absoluto zero pode cessá-lo. Pelo contrário, é quando não há nada que ele declara vida. Foi assim no vale de ossos secos. Foi assim quando Davi estava sendo perseguido. Foi assim quando eles jogaram as redes a noite inteira e não pescaram nada. Foi em tempos de que: o que eu farei, onde está o meu refúgio? Não há nada. Que Deus disse: a mim, eu sou o teu Deus.
Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Só em ti temos esperança. Não deposite a sua esperança no nada. Deposite sua esperança no Senhor. Por fim, o próximo ponto é o Cristo e o nada. O Cristo e o nada. Meus amados, se tem uma coisa que nós precisamos fazer em nossas vidas, que a princípio vai parecer contrário de tudo que eu falei aqui, é reconhecer que nós não somos nada. Eu pedi aos irmãos para que de fato não declarem o nada sobre a vida de vocês, sobre as circunstâncias, porque nós devemos confiar no Deus que nos sustenta, e Ele transforma o nada em tudo. Ele chama a existência, mas há uma natureza nossa que é inegável. É inegável. Quando nós pecamos no Éden, nós nos tornamos nada. A verdade é essa. A palavra de Deus foi, olha só, do pó viestes, ao pó retornarás. Esse é o teu fim, a morte. Você veio do pó e vai voltar para ele. Nós voltaríamos a ser nada. Nós nos tornamos nada naquele momento. O pecado ele foi tão grave, ele foi tão imponente sobre as nossas vidas, que ele nos separou do nosso Deus de tal forma, que a vida que Deus nos dava foi tirada de nós. Nós tiramos essa vida, nós negamos esse Deus. Nós falamos assim: Deus, não, eu não quero o Senhor, eu quero o fruto, eu quero ser igual ao Senhor. Perceba o tamanho da idolatria do homem. E não adianta jogar a culpa em Adão, que a gente faz isso todo dia até hoje. A gente peca constantemente, a gente erra dia após dia. A gente está nessa caminhada dia após dia. Nós faríamos o mesmo, muito provavelmente. Nós faríamos o mesmo. Sem pensar duas vezes, pegaríamos aquele fruto. Os homens iam apontar para a esposa do mesmo jeito que Adão fez. As mulheres iam apontar para a serpente do mesmo jeito. E tudo ia voltar ao nada de novo. Longe de Deus. Porque de fato, meus irmãos, Deus é tudo que nós temos. Portanto, longe dele não temos nada. E o pecado fez esse abismo, nos separou do nosso Deus. Portanto, ao pó retornaremos. Mas há uma coisa muito especial. Nós precisamos reconhecer esse estado de que não somos nada. E não é simplesmente para parecer piedoso demais, misericordioso. Não é por causa disso, é porque o maior exemplo que nós temos se fez nada. Meus amados, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Abra comigo, por favor. Eu sei que você sabe de cor, mas abra comigo sua Bíblia, por favor. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Meus amados, o exemplo de Cristo é maravilhoso. O exemplo de Cristo nos constrange, nos mostra qual é o caminho. A palavra de Deus diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o elevou à mais alta posição, à mais alta honra, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ai, meu amado, é verdade que naquele momento em que Cristo foi pregado no madeiro, foi pregado naquela cruz, a palavra de Deus diz também em Isaías que ele se fez maldição em nosso lugar. Ele tomou para si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ah, meus amados, a verdade é que naquele momento Jesus falou assim: eu vou para o túmulo no seu lugar, eu vou morrer no seu lugar.
Eu vou ser reduzido ao nada no seu lugar. Mas a verdade é que aquele que não tem pecado, a morte não pode pará-lo, o nada absoluto não pode cessá-lo. É por isso que no terceiro dia ele ressuscita, ele é elevado à mais alta posição. Ele levanta dos mortos dizendo: o nada não pode vencer, porque eu venço a morte. Eu estava lá quando não tinha nada. Eu estava lá na criação. Colossenses vai nos dizer o Cristo que estava desde o princípio. João capítulo 1, verso 1. O verbo era Deus. Não, amado. O verbo estava com Deus. Cristo já estava lá quando não tinha nada. E é por isso que quando ele vai ao túmulo, e muitos poderiam dizer, foi reduzido ao nada, morreu. O Cristo, o mestre de vocês, não era nada, não era ninguém. Hoje nós falamos, vamos lá ver o que tem no túmulo. O que tem no túmulo, meus amados? Nada. Não tem nada no túmulo. Porque Cristo vive. Cristo ressuscitou. Cristo não só ressuscitou, mas está elevado à mais alta posição, nos altos céus. E esse Deus, meus amados, é esse Deus que olha por nós. É esse Deus que formou os nossos corações. Portanto, assim como Cristo, meus amados, reconheça que não somos nada. Não somos nada. Mas é Cristo quem faz tudo em nós. É Cristo quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar. É Cristo quem pega o nada que somos nós e transforma de tal forma que as pessoas declaram a vida ali, a luz ali, algo brilha naquela vida, há algo extraordinário, para muito além que podemos pensar. Porque Cristo vive nos nossos corações. Portanto, meu amado, reconheça que você não é nada. E que é Cristo quem te transforma. É Cristo quem te chama à vida. E nós somos, a partir de então, aquilo que nunca fomos. Aquilo que nunca fomos. Nós somos filhos de Deus a partir de agora, transformados pelo sangue de Jesus. Portanto, meu amado, do nada nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Que maravilhoso! Que privilégio! Talvez meus pais fiquem até bravos. Acho mais legal falar, bem mais legal falar: eu sou filho de Deus, que eu falar eu sou filho da Carla e do Wallace. É muito bom falar que eu sou filho da Carla e do Wallace, mas não é por nada mais falar que eu sou filho de Deus. Meus irmãos, é um privilégio muito melhor. É um privilégio extraordinário. E esse privilégio foi dado a todos nós. Basta declarar: Pai, é o Senhor quem me chama do nada à vida. É o Senhor quem me salva. É o Senhor quem me transforma. É o Senhor quem me liberta. Em Ti está a nossa esperança. Portanto, meus amados, confie em Cristo. Porque Ele é a voz que nos chama à vida. É Ele quem nos transforma. É Ele quem transforma o nada em tudo o que somos. Que Deus possa abençoar a sua vida abundantemente. Eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé. Gostaria de convidar aqui a equipe de louvor para que nós possamos louvar o nome desse Cristo, exaltar o nome dEle, glorificar o nome dEle por tudo que Ele fez por nós, por toda a sua criação. Glorificar esse Deus tão grande que do nada fez tudo. Glorifique o nome do Senhor com toda a sua força nesse momento, exalte o nome dEle. Possamos declarar o Cristo que nós servimos. E vamos ler mais uma vez. Os irmãos podem acompanhar comigo. Salmos 33, a partir do verso 6. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor. E todos os habitantes da terra tremam diante dele.
pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. Verso 13: o Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra, formou o coração de cada um de nós, meus irmãos. Por isso entende tudo o que faz. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei, grande força não é o suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter a vitória, apesar de sua força, ele não pode salvá-lo. Mas quem pode salvar-nos, meus irmãos? O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos em teu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Aleluia, meus amados, louvemos o nome desse Deus. Cantemos ao nome desse Deus que é grande demais para declararmos nada. Esse Deus é grandioso. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Glórias ao Deus